Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia. Bem vestida, Luque, Angélica, Yara, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Jussara, Rosângela, amados. Opa! Bora, meu Jesus! Ai, amados, que saudade, que alegria! A gente tá aqui de volta no nosso Jesus, nosso de cada dia. Senti tanta falta do nosso momento aqui juntos. Mas graças a Deus, estamos aqui de volta, firmes e fortes. Queridos, bom dia, Andréia, bom dia. Queridos, amados, preciosos, hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, alegre, feliz, cheia de boas notícias, dia 6 de outubro, nós vamos falar sobre o nosso Deus maravilhoso sondar o nosso coração. Nós vamos ver alguns versículos aqui sobre essa palavra maravilhosa. Eu já estou procurando aqui uma alternativa para a nossa internet, querido. Se ela começar a ficar assim, a gente tenta um plano B, tem até plano C, para a gente não ficar sem internet e conseguir concluir a nossa live do Jesus Nosso de cada dia. Queridos, então nós vamos falar sobre aquele que sonda a nossa mente, aquele que sonda o nosso coração, aquele que nos revela todas as coisas, inclusive que está escondido no nosso coração, que a gente peça ao Senhor, que a gente peça a Deus para mostrar algo que de repente a gente não está vendo, algo que de repente a gente está enxergando de outra forma, que a gente peça para Deus mostrar aquilo que está oculto até mesmo no nosso coração. Queridos, vamos nos aprofundar nessa palavra. Eu também, Angélica, muita. Paulo, Vani, bom dia, Luciano. Antes, vamos fazer a nossa oração, queridos. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada por mais um dia de vida, obrigada porque até aqui nos sustentou o Senhor. Pai, nós declaramos nesse dia que nós somos completamente dependentes do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor provém tudo na nossa vida. É do Senhor que vem a provisão. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nunca nos desampara. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, declarar que essa será uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de amor, de compaixão, de perdão, de misericórdia, de bondade. Pai, ajude-nos a enxergar o que não estamos enxergando ainda. Ajude-nos, Pai, a ouvir o que nós não estamos ouvindo ainda, que devemos ouvir, Senhor. Ajude-nos, Pai, a ajustar a nossa vida, Pai. Cada dia, Pai, a cada dia é um novo começo. Hoje, nesse dia, Pai, essa manhã desse dia 6, é um novo começo. E nós queremos, nesse começo, Pai, fazer aquilo que agrada ao seu coração, fazer aquilo que enche os seus olhos, Pai, de alegria, enche os seus olhos, Pai, porque nós andamos conforme a sua palavra, Pai. Queremos alegrar o seu coração, Pai, acima de todas as coisas, Pai. Te amar com todo o nosso coração, te alegrar com todo o nosso coração. Perdoe-nos, Pai, perdoe-nos pelas vezes que nós somos egoístas, pelas vezes que falamos coisas que não deveríamos falar, pelas vezes que fazemos coisas que não deveríamos fazer. Perdoe-nos pelas vezes que magoamos outras pessoas. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós decepcionamos outras pessoas. Nós pedimos, Pai, perdão nesse momento com todo o nosso coração, Pai. E agradecemos por esse novo começo, por esse novo dia chamado hoje, Pai. Onde nós temos a oportunidade, Pai, de deixar tudo isso para trás e avançar para as coisas que estão adiante de nós, Pai. Ajude-nos, Pai, a enxergarmos, Pai, além, enxergarmos, Pai, e olharmos para frente e movermos adiante, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que seja assim. Sabemos que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. E isso que nos alegra e conforta os nossos corações. Perdoa-nos pelas vezes, Pai, que nós queremos fazer as coisas pela força do nosso braço. Queremos nesse dia, Pai, entregar tudo em suas mãos e descansar na certeza de que o Senhor vai cuidar de tudo isso, de todas essas pessoas, de todas essas situações, Senhor. Nós entregamos em suas mãos e descansamos o nosso coração,
na certeza que o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai amoroso, nosso Pai misericordioso, nosso Pai generoso. Obrigada, Pai, por nos permitir te chamar de Pai. Obrigada por se alegrar, por chamarmos o Senhor de Pai. O Senhor é nosso Pai querido. O Senhor, Pai, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de coisas boas, enche a nossa vida de sorriso, de alegria. O Senhor transforma o pranto em dança e a veste de lamento em veste de alegria. Querido Jesus, o Senhor é bem-vindo em cada respirar nosso, em cada pensamento nosso, em cada pensamento nosso. Querido Jesus, nós chamamos com todo o nosso coração. O nosso coração é seu, inteiramente seu, completamente seu. Obrigada, querido Jesus. Nós te amamos, Pai amado, te louvamos, te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Obrigada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por esse dia abençoado. Amém. Obrigada. Bom dia, queridos, tudo bem? Espero que a gente tenha concluído a nossa oração direitinho, né, queridos, com a nossa internet, mas eu creio que agora, eu mudei aqui a internet, eu creio que agora a gente tenha conseguido manter, vamos ver, mas eu creio que sim. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos ver alguns versículos, a gente pede para o Senhor revelar aquilo que está escondido no nosso coração, que Deus revele, queridos, aquilo que está escondido no nosso coração, nos mostre todas as coisas. Vamos começar aqui pelo salmo principal, pelo salmo e pelos versículos principais hoje do dia, mas a gente vai falar de mais de dois. Que encontramos essa palavra em Salmo 139, versículos 23 e 24. Em outros momentos da Bíblia também nós encontramos essa mesma palavra. Oi, Isa, tudo bem? Amém, é isso mesmo, Ana. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nesse novo começo, uma nova semana, um novo dia. Então temos a oportunidade de deixar para trás o que precisamos deixar para trás e avançar com coragem e ousadia para aquilo que precisamos avançar com coragem e ousadia. Então vamos lá, queridos, amados, preciosos. Lá em Salmo 139, versículos 23 e 24, a gente encontra essa palavra, esse salmo de Davi, esse clamor de Davi ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Veja se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É uma oração ousada, né, queridos? É uma oração, é um clamor ousado que nós também devemos fazer para o Senhor, queridos, se quisermos, se você sentir que você deve fazer. Mas quanto mais a gente faz, queridos, mais a gente pede para Deus mostrar tudo que está guardado, inclusive, no nosso coração. E que a gente não resista, queridos, que a gente ajuste aquilo na nossa vida que precisa ser ajustado. Não é porque nós fomos um ser humano ontem que nós vamos ser hoje. Nós temos a oportunidade de ajustar, nós temos a oportunidade hoje de sermos seres humanos melhores, de sermos pessoas melhores, de falarmos palavras de amor, palavras de vida. Então, se de repente até ontem você estava falando palavras de ódio, de raiva, palavras que estavam ferindo, difamando, caluniando outras pessoas, hoje é o dia de você orar, de você entregar tudo nas mãos do Senhor e seguir a sua vida e transformar. Quando surgir um assunto, você sabe que você não deve mais falar desse assunto, você fica quieto, você sai, você muda o assunto. Não fique ali dando corda para esse tipo de assunto. Queridos, se de repente você deu, hoje é o dia de você não dar mais. Chega. Todos os dias são presentes de Deus e nós podemos ajustar aquilo que em nós precisa ser ajustado. Ame quem tiver que amar, perdoe com seu coração quem tiver que perdoar e siga a sua vida. Deus vai cuidar de todas as coisas. E a gente pede para Deus, fala para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração.
Me sonda, Deus, sonda o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Veja se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, me ajuda a ajustar o que precisa ser ajustado em mim, na minha vida. Dirige-me pelo caminho eterno. É esse o caminho, Senhor, que eu quero caminhar. E a gente vai ajustando, queridos, dia após dia. E grandes passos nós podemos dar, queridos, quando a gente vai ajustando a nossa vida, quando a gente vai pedindo ali para o Senhor nos mostrar todas as coisas, nos revelar. A gente sabe, a gente fala muito aqui na Bíblia, o versículo que diz que Deus sonda o nosso coração, que diz que Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Que Ele coloca tudo na luz. Às vezes nós estamos pensando que algumas pessoas são nossos amigos, que algumas pessoas querem o nosso bem e tratamos essa pessoa como tal, mas aí o Senhor vem e revela algo, fala: opa, meu filho, minha filha, não é bem assim, veja o que essa pessoa anda dizendo por aí, veja o que essa pessoa anda falando a seu respeito, não é seu amigo, não é sua amiga, coisa nenhuma, né? Então que a gente tenha esse discernimento. E quando o Senhor coloca na luz, porque Ele vai colocar na luz, que a gente agradeça. Somos seres humanos, vamos ficar tristes, mas que a gente fale: Senhor, obrigada por me mostrar quem é quem. Agradeço, Senhor. Muito obrigada. E assim nós vamos, dia após dia. Salmo 26, versículo 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina meu coração e a minha mente. Então, mais uma vez aqui, Davi pedindo para o Senhor provar o Senhor, provar o coração dele, examinar o coração dele e a mente dele. E ele diz aqui no versículo 3, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Um salmo muito poderoso também. Depois, se vocês puderem, queridos, tirar um tempinho para ler o Salmo 26, façam. Agora nós vamos para Jeremias 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, queridos, Deus está ali vendo o nosso coração e a nossa mente e a verdadeira intenção em tudo o que nós fazemos. E a gente precisa sempre vigiar, orar, né, queridos, para que a gente ande conforme os caminhos do Senhor. Então veja, Deus está dizendo aqui que Ele sonda o nosso coração e Ele examina a nossa mente, queridos. Ele vê a nossa mente, o que nós estamos maquinando ali, o que nós estamos planejando ali, o que a gente está pensando ali de noite e dia. Será que é algo que o Senhor confiou a nós? Será que é um projeto, um sonho, algo que Deus colocou no nosso coração? E a gente está ali pensando nisso, colocando, claro, o Senhor em tudo aquilo que nós estamos fazendo e estamos andando conforme a palavra do Senhor, conforme aquele sonho, planejando, seguindo as orientações do Senhor. Ou estamos pensando em coisas ruins, queridos, em coisas que não vão agregar absolutamente nada na nossa vida, coisas que não vão trazer nada para a nossa vida. Então, e além disso, se você de repente está planejando alguma coisa, qual é a verdadeira intenção por trás daquilo que você está planejando, daquilo que você está dizendo? Será que são sonhos que realmente estão de acordo com aquilo que o Senhor está dizendo, falando, de acordo com a palavra do Senhor? Então você para e reflete e peça para Deus ajustar o que precisa ser ajustado em você, queridos. E quando Ele fizer, porque Ele vai fazer, e você também faz a sua parte, Ele faz a dele, agradeça, porque a Bíblia nos ensina que Deus disciplina aqueles que ama. Então você fala: Senhor, eu sou tão amado, tão amada pelo Senhor, que eu estou passando por essa disciplina paternal. E é na prática, tá, queridos? É na prática, porque enquanto estamos na teoria falando: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha mente, ajusta em mim o que precisa ser ajustado. Estamos clamando ao Senhor, enquanto a teoria é uma coisa. Quando o Senhor mostra, quando o Senhor revela, que Ele inclusive vai fazer, a gente fala: meu Deus, eu tinha isso no meu coração. Senhor, eu tinha isso na minha mente. Meu Deus do céu,
eu estava realmente pensando nisso, que não deveria pensar, eu estava fazendo isso, que eu não deveria fazer, Senhor, me perdoa. Porque tem coisas, querido, que a gente faz que a gente nem sabe por que a gente faz. Mas a gente precisa estar prestando atenção, estar atento e ajustar rapidamente aquilo que precisa ser ajustado no nosso caminho. E é na prática, como eu estava dizendo, né, queridos? É na prática que o Senhor vai nos mostrando. A própria vida de Davi, como nós vimos agora nos Salmos que ele escreveu, nós sabemos o quanto que ele foi perseguido, caluniado, difamado. A vida de Davi realmente até não foi brincadeira, né, querido? E ele ficou ali resistindo, sobrevivendo a todas as coisas e sempre exaltando o Senhor. E sempre dizendo quanto Deus é maravilhoso. E nós sabemos que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, Davi é um homem com falhas, com muitas falhas, nós vemos na Bíblia, isso que é lindo da Bíblia também, não esconde, parece que ele é um perfeito, que nunca errou, o único perfeito que nunca errou é Jesus, mas é importante a gente saber, porque a Bíblia mostra a falha, mostra as falhas de Davi, mostra também como ele pediu perdão, como ele se arrependeu pelos erros dele, então a gente se inspira, e ainda assim ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque o arrependimento é algo precioso para o Senhor, queridos, profundo para o Senhor. Então, quando a gente está ali pedindo para Deus sondar a nossa mente, sondar o nosso coração, mostrar aquilo que precisa ser ajustado em nós, e nós, de fato, ajustamos e deixamos para trás velhos hábitos, comportamentos, às vezes nem tão velhos assim, algo que você falou ontem, ontem, semana passada, esse mês, esse ano, você deixa aquilo ali para trás e você vai caminhando, ajustando o que precisa ser ajustado, e isso vem de um arrependimento profundo, intenso, verdadeiro. Você fala, Senhor, realmente eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. E nós agradecemos ao Senhor, queridos, porque Ele nos dá graça para mudarmos. Veja, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E de repente você está ouvindo aí falando, meu Deus, de acordo com a minha conduta, de acordo com as minhas obras, o Senhor vai me recompensar, socorro. Sabe, queridos, que Deus não erra endereço. Então esse é um chamado do Senhor para que você ajuste agora, não amanhã, não depois, agora, o que precisa ser mudado, transformado, que isso gere um arrependimento dentro do seu coração. E que hoje, nesse dia, novos ciclos, né, queridos? Nova semana, novo dia, você possa ter esse novo começo na sua vida. Um começo cheio de amor, um começo cheio de paz, um começo cheio de mudança, de alegria, de disciplina paternal do Senhor, que é sempre uma preparação para algo maior que está por vir. Que você possa liberar perdão com todo o seu coração, que você possa amar com todo o seu coração, que você possa encher a sua boca de coisas boas, porque Jesus nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então veja o que você anda falando, e se há algo que você fala, meu Deus, é isso que está no meu coração, que você possa ajustar e que da sua boca só saiam palavras de vida, palavras de bênçãos, palavras de alegria, palavras de amor, e que seja assim nesse novo começo. Não fique sobrecarregando você mesmo, querido, querida, com um peso de culpa, com um peso que dói, que dilacera, e de repente você está aí se sentindo tão culpado, tão culpada por alguma coisa que você fez, ou às vezes você nem fez, por alguma razão, e você está ali com a sua vida colocando culpa e se ferindo, se machucando com as próprias mãos. Saiba que Jesus já te perdoou. Saiba que Jesus te ama. Saiba que Jesus tem um novo começo, uma nova vida, uma nova estação para você, para a sua vida. Se abra para receber o novo de Deus. Permita que o Senhor examine a sua mente, examine o seu coração, te ajude, segure você pela mão e ajuste o que precisa ser ajustado dentro de você, e vai caminhando. Você vai ver que quando você está alinhado com o Senhor, e um dia é como se você tivesse avançado meses, porque afinal de contas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós sabemos que somos seres humanos e vamos falhar, queridos.
Agora é importante que quando a gente falha, a gente saiba e ajuste para que não aconteça mais, não fique acontecendo, não se repita, e que a gente ajuste dentro de nós. E você se aconchega em Jesus, nosso querido Jesus, querido e amado, precioso Jesus. Fala para ele: Senhor, hoje eu preciso de colo. Senhor, hoje eu preciso que o Senhor enxugue as minhas lágrimas. Senhor, eu preciso que o Senhor leve essa dor dilacerante dentro de mim. Arranca, Senhor, essa dor. Arranca essa dor de dentro de mim. E Jesus é aquele que cura. Ele não apenas nos cura, queridos, como Ele quer nos curar. Então, se abra para receber as maravilhas que Deus tem para você. Sim, Deus tem maravilhas para você, para a sua vida. Não se deixe enganar, queridos, não se deixe, silencie as vozes contrárias, silenciem as vozes que tentam te paralisar, te diminuir, que tentam fazer com que você pare algo que você está construindo, mas se levante declarando a palavra de Deus, se declare para o Senhor, se declare, se arrependa do que precisa se arrepender e avança com coragem e ousadia, porque afinal de contas nós aprendemos na Bíblia que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, não é esse, mas sim de poder, de amor, de ousadia, de coragem. Então você avança com coragem e ousadia para aquilo que Deus já colocou no seu coração. E peça a Ele para que Ele revele o que está aí ainda no seu coração que precisa ser transformado. E nós temos mais um versículo aqui. Achei que nós tínhamos acabado, mas não. Então vamos lá, eu anotei mais um. E tem muitos mais, amados, queridos, preciosos, que falam sobre esse tema da live de hoje. É lindo. Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Então, às vezes, queridos, a gente pode até olhar e achar que está fazendo algo bom, mas é do Senhor que vem a resposta certa. Mas Ele está vendo ali o nosso coração e a verdadeira intenção por trás daquela ação. Então, queridos, você pode olhar para uma situação, para uma história e parecer que é bom. Então você ora, clama ao Senhor e saiba que Ele vai estar ali vendo o seu coração. E peça para Deus, fala: Senhor, sem Ti eu nada sou, nada é nada, nada, nós somos pó. Fala: Senhor, eu não sou nada sem Ti, o Seu amor vale mais do que a vida. O Seu amor é o que eu tenho de mais precioso na minha vida, na minha existência, Senhor. Sem Ti eu não sou absolutamente nada, eu não posso nem respirar se o Senhor não queira que eu respire, não quiser que eu respire mais. Então, Senhor, o Senhor é tudo para mim. E você fala para Ele: me mostra, Senhor. E Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, queridos, não traga esse peso, essa culpa sobre você mesmo, mas fala: Senhor, me dói saber, mas eu agradeço. Agradeço porque o Senhor me mostrou tudo e agora eu posso ajustar em mim, com alegria, com gratidão, me acolhendo inclusive os erros, porque errando é que a gente vai aprender, errando a gente amadurece. Não existe uma vida sem erros, queridos, nós erramos. Mas o convite da live de hoje é para você que está com essa sensação de que errou, de culpa, é para você se libertar com esses versículos para um novo começo e saber que Jesus nos chamou para a liberdade. Então não fique preso à opinião das outras pessoas, à opinião de alguma circunstância, à opinião de alguma coisa que você está vivendo nesse momento. Não fique preso a isso, queridos. A vida é muito mais do que isso. Lembre-se que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então não fique preso em absolutamente nada, não fique preso em absolutamente nada, mas saiba que Jesus quebra as correntes que estavam te prendendo, tá bom? Se alegre no Senhor, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Feliz é aquele que se alegra com as coisas do Senhor, que coloca Deus em primeiro lugar, que consegue
ter uma vida de comunhão com o Senhor, entender que a Bíblia é o nosso manual e quão privilegiados somos por podermos ter nosso Deus, nosso Pai, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as palavras que saem da nossa boca e também as palavras que saem do nosso coração, acima de tudo. Então vamos aqui, queridos, recapitular os versículos de hoje. Se você tiver um tempo, você volta nesses versículos, leia, peça, medita neles, peça para Deus te mostrar o que precisa ser mostrado. Se doer, fala, Senhor, obrigada pela oportunidade de ajustar o que precisa ser ajustado e segue, tá bom, queridos? Salmo 139, versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Jeremias, capítulo 26, versículo 2. E Provérbios 21, capítulo 21, versículo 2. Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Senhor, sonda o nosso coração a todo momento e a todo instante. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, avance, queridos, com coragem e ousadia, na certeza de que o melhor sempre está por vir, na certeza de que Deus tem sempre um plano. Quando você achar que não tem saída, Deus vai lá e abre um caminho onde parece não haver uma saída, queridos. Que Deus te ama de forma única, de forma incondicional. Ele tem um plano para a sua vida. Esqueça o que se foi, não viva no passado, veja, olha para frente, tem algo novo sendo construído. O Senhor diz, olha, veja, tem algo novo, de novo. E Deus é a nossa fonte inesgotável de todas as coisas, tá bom, amados, queridos, preciosos? Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui ao vivo no Instagram, a todos vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada a todos vocês, que as bênçãos e o favor do Senhor te acompanhe nesse dia e em toda a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, em nome de Jesus, queridos, obrigada. Amém, Joelma, é isso mesmo, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, Rubi, amém, receba com alegria e gratidão em nome de Jesus, Ana. Amém, 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 minha querida, obrigada, obrigada. Eu recebo em nome de Jesus, obrigada. Luciene, Yara, Nilson, Márcia. Amém. Amém, amém. Obrigada, Angélica. Obrigada. Ana Carla, Daile. Joelma, querida Adriana. Tainá. Juraci. Giovanni, Paulo. Caroline, Nilson, Alê, José, JMF, Salvo Snickers, Andréa, Natália, Thalitinha, Anisete, Isa, Henrique, Silvânia, Flaviânia. Amém, Silvânia, obrigada, viu? Márcia, Simone, amém, Rubi, Luciana, Vani, Missionária PR, Andréia. Um beijo para todos vocês. Obrigada, queridos. Até amanhã, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.